A ferramenta conta com elementos para a captação de dados e geração de informações, além de recursos para a criação de visualizações, chamadas de ad hocs, além de permitir o desenvolvimento de relatórios e painéis, conhecidos também como dashboards. A partir da conexão com uma fonte de dados, a ferramenta de BI possibilita a criação do que chamamos de domínio. Uma analogia bem interessante com o domínio é o conceito de cubo de informações. Ou seja, através dele conseguimos cruzar dados, exibindo-os de forma genérica e também expandindo-os quando necessário. O domínio contém informações de valor para o negócio, possibilitando a extração de indicadores, dentre outros dados relevantes, tanto a nível de gestão como de operação. As análises obtidas através dos domínios são apresentadas por meio dos elementos de visualização. O BI permite a construção dessas visualizações de forma gráfica, no que chamamos de ad hocs, ou ainda através da geração de relatórios, possibilitando também a junção dessas análises no que chamamos de dashboards. Além disso, os relatórios contam com recursos de agendamento, possibilitando a captação de dados e envio automático dessas informações dentro de períodos especificados. Como exemplo de aplicação do BI, nós podemos trazer os painéis dos indicadores do programa Previne Brasil. E como exemplo, nós vamos trazer algumas análises desenvolvidas para os indicadores 1, 2 e 3. O principal objetivo do desenvolvimento desses dashboards e dessas análises consiste em auxiliar na captação de informações que possam dar suporte na identificação de aspectos que venham impactar no percentual do indicador. Então, cada uma dessas análises disponíveis, ela pode ser acessada através desse hiperlink e ela conta com dados, análises relacionadas ao cadastro dos pacientes identificados e também dos atendimentos realizados. No caso do indicador 1, acessando o painel de cadastro, que é válido também para os indicadores 2 e 3, nós podemos aplicar alguns filtros nesse painel e dessa forma ele é capaz de retornar, de exibir gestantes com a data provável do parto dentro do quadrimestre analisado. E a situação de cadastro dessas gestantes, como por exemplo a verificação do cadastro do CPF, do CNS, do número de telefone, e além de obtermos dados genéricos quanto a essas gestantes, os painéis também são capazes de direcionar para análises mais detalhadas, informando, por exemplo, quem são as gestantes sem número de telefone cadastrado. Então, aqui a gente consegue ver quem são as gestantes, a identificação desses usuários que não apresentam telefone cadastrado dentro do sistema. Isso permite que a gente realize uma busca ativa dessas gestantes, consiga fazer a atualização desse cadastro, evitando que esse usuário seja perdido dentro do indicador em função do não cadastro dessa informação, que é essencial dentro do programa, dentro das regras do programa Previne. Outro exemplo que a gente tem também é a verificação de cadastros inconsistentes. Por exemplo, aqui nós temos uma análise onde a gente também consegue identificar o usuário e conseguimos verificar se a equipe que essa gestante encontra-se vinculada, ela tem um código INI cadastrado, qual que é a microárea que está vinculada a essa gestante, se ela existe, e também ele faz uma verificação sobre a situação geral do cadastro, se esse usuário encontra-se domiciliado, se o cadastro dele está consistente dentro do sistema. Isso permite também, da mesma forma, que uma busca dessa gestante seja realizada e quem encontra-se com um cadastro inconsistente ou apresenta alguma incoerência possa ser corrigido, evitando que essa gestante seja perdida dentro do indicador. Além disso, na parte do atendimento, este é o painel de atendimento que a gente tem para o indicador 1, ele tem diversas informações relacionadas aos atendimentos realizados. Por exemplo, a análise da verificação do primeiro atendimento. Então, como nós sabemos, o primeiro atendimento tem que ser realizado antes da 12ª semana de gestação. Então, a gente tem uma análise disponível que permite identificar quem são os usuários e permite, para aquele quadrimestre, e permite a gente verificar quando o primeiro atendimento pré-natal foi realizado, se foi antes ou se foi depois da 12ª semana de gestação.
Na segunda página do atendimento, né, do painel de atendimento, a gente tem outros dados interessantes, como, por exemplo, os atendimentos que tiveram ou não preenchimento dos campos do e IG. Também nós temos a parte da verificação dos atendimentos mínimos exigidos. Então, aqui a gente consegue verificar quais são as gestantes que realizaram os 6 atendimentos válidos para o indicador, quem ficou faltando realizar atendimento, permitindo também que essas gestantes sejam rastreadas, né? E se a gente tiver dentro do quadrimestre ainda pertinente, agendar os atendimentos faltantes para contabilizar essa gestante no final do período. Na parte do indicador 2, nós contamos com algumas análises importantes, como, por exemplo, a identificação de gestantes com exame ou procedimento para sífilis e HIV. Certo? Claro, dentre outras informações, como, por exemplo, exames e procedimentos relacionados por unidade de atendimento, que permitem a gente verificar como está o nível de produção dessas equipes ou dessas unidades, procedimentos realizados por CBO. Na segunda página desse indicador, na parte de atendimentos e procedimentos, nós temos também a quantidade de testes que foram realizados, o tipo de teste que foi feito, permite também a gente verificar exames realizados que foram ou não avaliados, uma vez que esse é um aspecto importante para a contabilização do indicador. E aqui eu acho interessante a gente trazer a análise de forma detalhada das gestantes que realizaram ou não o exame e procedimento para sífilis ou HIV. Então, através dessa análise, a gente consegue identificar quem são os usuários e também consegue verificar se os exames das DSTs pertinentes foram realizados ou não. A gente também consegue ver qual foi o exame que ficou faltando para cada uma dessas gestantes. É legal a gente pontuar também que o BI permite que a gente adicione outras informações nessas análises. Então, por exemplo, eu posso adicionar informações relacionadas ao cadastro, como, por exemplo, domicílio, família ou unidade que a pessoa encontra-se vinculada, ou podemos trazer ainda informações relacionadas aos atendimentos, como, por exemplo, a data do atendimento, quais foram as condições avaliadas, dentre outras informações, como profissional, o CBO, enfim, as informações que forem pertinentes. Em relação ao indicador 13, a gente também tem algumas análises interessantes, como, por exemplo, atendimentos odontológicos realizados por unidade ou ainda gestantes que realizaram ou não atendimento. Essa análise é bastante importante para a gente poder captar quem são as gestantes que ainda estão em falta com o atendimento odontológico, certo? Na segunda página do indicador 3, a gente tem dados também relacionados aos atendimentos realizados por unidade de saúde e equipes com ou sem um cadastro do INE, né? Então, isso também é uma forma da gente verificar se algum atendimento pode estar sendo perdido porque não foi realizado por uma equipe com cadastro consistente no sistema. Sobre o indicador 3 ainda, acho interessante a gente mostrar a análise sobre as gestantes identificadas, né, e a verificação da realização do atendimento odontológico dentro do período. Então, além da gente ter a identificação do usuário e a verificação de que se essa gestante realizou o atendimento dentro do período, a gente consegue informações adicionais, como a data de atendimento, a UPS, né, a unidade de atendimento em que foi realizado, e a descrição do CBO responsável. Então, eu posso abrir os detalhes de cada um desses atendimentos realizados com informações detalhadas sobre cada um desses procedimentos, a data em que ele foi realizado, aonde ele foi realizado e o profissional que foi responsável pela realização desse atendimento. Além das análises dos painéis e dos indicadores do Previne Brasil, nós trouxemos como exemplo algumas outras análises já disponíveis dentro do BI. É importante ressaltar que todas as áreas dentro do sistema, elas podem ser trabalhadas para o desenvolvimento de análises dentro do BI, apresentando as informações em forma tabular, em forma gráfica ou ainda no formato de relatórios. Como exemplo, nós trouxemos uma análise relacionada à saída de materiais e as unidades de atendimento. Então, através desse ad hoc, nós conseguimos verificar as unidades de atendimento, os materiais que tiveram alguma saída e a quantidade de saídas identificadas. Nós ainda podemos aplicar filtros definindo qual a data de saída que desejamos avaliar ou ainda a unidade de atendimento.
Outra possibilidade é criar filtros adicionais, como, por exemplo, filtrar pelo nome do material. Outro exemplo que trouxemos nesse caso na forma gráfica são as compras finalizadas por período ou não finalizadas por período. Da mesma forma, nesse relatório, nós conseguimos, nessa visualização ad hoc em forma gráfica, nós conseguimos aplicar filtros para verificar qual foi a data da compra e selecionar os materiais que nós desejamos verificar, que tiveram as compras finalizadas ou não, de acordo com o período. Em relação à imunização, nós temos também algumas análises interessantes. Por exemplo, nesse caso, nós podemos verificar graficamente pessoas com segunda dose atrasada por faixa etária. Então, essa também é uma análise que pode trazer indicativos interessantes sobre o comportamento na parte de imunização do município ou da unidade de atendimento que deseja se avaliar. Ainda sobre a parte de imunização, nós podemos verificar pessoas com vacinas atrasadas por bairro. Essa também é uma análise onde a gente pode aplicar filtros, selecionando bairros específicos, cadastros ativos, dentre outras informações que podem ser pertinentes para a avaliação da parte de imunização. Além do formato gráfico, nós podemos também gerar tabelas que, consequentemente, podem gerar relatórios, como esse exemplo, onde a gente traz pacientes com segunda dose em atraso, onde a partir de uma visualização, um relatório, conforme este aqui, foi gerado, trazendo dados sobre o local de vacinação, identificação do paciente, a data em que ele foi vacinado, o nome da vacina, o bairro em que ele encontra-se residente e a categoria desse paciente. Então, aqui nós temos uma lista de todos os pacientes que apresentam a segunda dose em atraso. Esse relatório pode ser gerado automaticamente todos os dias e um agendamento periódico pode ser estabelecido para que determinados e-mails específicos, por exemplo, recebam essas informações.